Entendam essa bizarrice. No ano passado, a gestora dos fundos de investimento da Caixa Econômica Federal, um banco público, banco seu, queria fazer um negócio de R$ 500 milhão com este Banco Master que foi pro buraco em uma operação policial criminosa gigantesca. E quando eu falo de fazer negócio, deixa eu deixar claro aqui. Eles queriam pegar o seu dinheiro. Você aí, ferrado, que é cliente da Caixa, e queriam injetar investimentos altamente suspeitos nesse Banco Master. Os técnicos que trabalharam na Caixa estudaram a operação, analisaram os dados e decidiram bloquear a negociação, porque, na visão deles, negociar com o Banco Master representaria um alto risco. E eles estavam certos. Afinal, o banco foi liquidado extrajudicialmente essa semana e diversas fraudes foram descobertas. Mas qual foi o tratamento que receberam os técnicos que realizaram um bom trabalho e impediram que o seu dinheiro seja usado para bancar bilionário com papel ruim e fazer que você tenha prejuízo, enquanto o bilionário fica ainda mais rico pagando festa multimilionária para filha de 15 anos? Você está vendo aí uma denúncia grave em cima de tudo. Eu quero dizer que está todo mundo envolvido. A democracia tomou conta do Brasil. Tem gente do judiciário, tem gente do executivo, legislativo, empresa privada, empresa pública, PCC, organizações criminosas, tudo. Agora você vai ver o grande economista do PT, o grande parceiro do Galípolo, que a gente não pode fazer nada, você já viu? Ainda tem Ambipar, hein? Calma que tem Ambipar. Tem a Ambipar, mas a Ambipar está sendo preparada para dia 20 de dezembro ser doada aqui, tá? Vai aparecer uma fintech da Europa e vai pegar a Ambipar. E o Lula vai dizer que foi um grande negócio. Falando da criação de um gigante de crédito nacional. Isso incomoda muita gente, né? Então, é natural que nessas operações tem um monte de notícias, até de fake news, né? Se a gente parar para olhar com calma, mas eu acho que a principal mensagem aqui da história é que a gente precisa aumentar a concorrência do sistema financeiro brasileiro, né? Não é possível a gente ter um sistema em que 5 bancos têm quase 90% do crédito do sistema, né? Um sistema absolutamente concentrado, né? Paulo, você mencionou várias vezes aqui como o Banco de Brasília representa uma mudança de patamar no que se paga no funding. Eu queria te ouvir sobre funding, porque o funding acabou sendo um dos temas que gerou muita discussão ao longo dos últimos trimestres relacionados ao Banco Master, mas, ao mesmo tempo, em que críticos citam, olha, o Banco Master paga muito caro para captar, tem uma carteira de ativos de investimentos mais arriscada que o restante do mercado, mas o resultado do banco mostra que, aparentemente, essa estratégia tem dado certo. Por que não dá para continuar com o mesmo funding? Pois é importante dizer que todo banco pequeno e médio, ele tem um funding mais caro, né? Esse funding que a gente chama de 120%, 130%, 140% do CDI, ele se aplica a todo banco médio, né? Se você olhar aí, fizer uma conta aí de quantos bancos médios pagam de funding, a conta é essa mesmo. Eles têm, primeiro que eles têm, obviamente, mais dificuldade, eles têm um funding mais caro, né? E segundo que eles competem com gigantes, né? São gigantes que têm uma quantidade enorme de agências, de clientela já cativa, etc, etc. Então, a única maneira de um banco médio competir é oferecendo uma atratividade maior, né? Eles fazem isso via plataformas. E também é importante dizer que a gente teve um grande avanço nesses últimos anos, porque os bancos médios eles chegaram a ocupar mais de 10% do sistema financeiro com esse modelo de negócio. Esse modelo de negócio não é só do Master, ele se aplica a todos os bancos médios, né? Então, com esse funding que eles conseguem pegar nas plataformas, eles conseguem, obviamente, expandir a sua carteira de crédito, ganhar espaço no sistema financeiro e ofertar mais soluções de crédito. Agora, tem um outro lado dessa história que a gente poderia se perguntar, que é o seguinte: como esses 5 grandes bancos conseguem cobrar 500% do CDI das pessoas? Porque você pode fazer a pergunta, o reverso da pergunta, né?
os bancões eles pagam apenas 100% do CDI para as pessoas, mas eles cobram 500% do CDI das pessoas. Como eles conseguem cobrar tanto? Eles conseguem cobrar tanto porque o sistema é muito concentrado. Eles têm um poder de monopólio enorme. Então, quando os bancos médios entram remunerando em 150% do CDI, na verdade, eles estão transferindo parte da rentabilidade que eles teriam para essas pessoas físicas, que agora... Tudo falácia, tudo conversa fiada, tudo enganação, tudo mentira, porque é disso que vivem os economistas, de mentira. Funding. Funding, que o cara fala aí como se fosse a palavra mais linda do mundo, porque eles adoram criar terminhos para parecerem diferentes, ecléticos e especiais. Funding significa financiamento. Taxa de funding alta é exatamente o que o golpista oferece na pirâmide. Chama os economistas para discutir comigo, porque eu sou analfabeto. Né? Então é o seguinte, o que é funding? Funding. Sabe o que é? É um banco fudido oferecer uma taxa de juros de retorno irreal, aonde só entra otário. Se você usar um funding, se eu abrir um banco agora e apresentar um funding de 150%, de 200%, 300%, vai aparecer otário, que otário é o que não falta. É o que eu falo. Enquanto eu, um boçal semi-analfabeto, boto o dedo na ferida e explico didaticamente para qualquer cidadão o que representa a armadilha das pirâmides financeiras e dos golpes escondidos por trás de todo o sistema, os letrados economistas bonitos e empolados, cheios de papel pendurado na parede, dão o seu espetáculo à parte de picaretagem explícita, golpistas e ladrões que deveriam todos pagar por esses crimes. Né? Existe dentro da área técnica uma coisa chamada ART, assinatura de responsabilidade técnica. Eu assino, o engenheiro assina, um técnico assina. Se der merda, nós estamos fodidos. Você perde o registro profissional, você perde o seu CREA, você perde tudo. Tá? Qualquer percentual acima do CDI já começa a virar risco. Seria o mesmo que eu abrisse um banco e falasse que iria pagar 200% do CDI. Óbvio que é um golpe, não há outra condição. Quem oferece 130 já é golpe, imagina 200%. Mas não tenha dúvida nenhuma que se eu fosse oferecer 200, com um banco regularizado, vão aparecer centenas de milhares de investidores olhudos prontos para aplicar o seu dinheiro ali e tomar uma volta. Só para explicar para vocês, na febre dos golpes de Bitcoin, dos fundos particulares e sem regulamentação alguma, na febre de Cabo Frio, oferecendo 10, 20 ou 30% ao mês como se o dinheiro viesse do Bitcoin, e as filas de otários cruzavam as esquinas. Conheci um golpista daqui da minha cidade, eu conheci, que começou a aplicar o golpe do famoso 30% ao mês, e ele mesmo ficou com medo. Mas quanto mais ele tinha medo, mais aparecia investidor de todos os lados. E o caso mais emblemático dele, ele relatou diante da justiça o caso de um cidadão que chegou na casa dele 2 horas da manhã, com 180 mil em dinheiro, entregou na mão dele e saiu de lá com um recibo de papel de bunda. Agora, você imagina ainda ter como endosso o fato do banco estar funcionando em cima de balanços frios, de notas frias, de operações geladas, e ainda por cima tendo como porta-voz um dos economistas cocadinha do PT, tendo como advogada a esposa do ministro do Supremo Tribunal Federal, que já deveria ser vedado por lei. Ministro do Supremo Tribunal Federal não podem ter parentes na área do direito. Mas aqui não só podem, como os próprios ministros podem atuar como juízes em ações vindas de parentes ou cônjuges. Isso é até para você ver como é que o Brasil ficou um lugar legal e bacana. Tá? Olha o nível que chegou a várzea no Brasil. O nome disso aí é várzea. Enquanto isso, passaremos os próximos dias discutindo se Bolsonaro queria fugir, não queria fugir, se ele estuprou a tornozeleira ou se ele queria fazer um cursinho em eletrônica. O importante é que temos esse assunto altamente relevante para discutir nos próximos dias e assim fazer uma cortina de fumaça sobre o assunto da roubalheira e do antro criminoso que se tornou o Banco Central brasileiro, onde todos deveriam sair presos em cana. Como eu falei, 30 cruzamentos acontecem no seu recibo de 500 conto que você viu do doutor Alisandro Cresce. Você chegou lá, botou o negócio, você ganha 10 mil por mês, tá? 8 mil por mês, e você botou lá um recibo de 500 conto. A Receita Federal cai na malha fina
te emite logo uma multa de 15 mil, vai te cobrar com juros de mercado aquilo ali por 2, 3 anos e você está fodido. Agora, 2 bilhões, 2 bilhões é beleza. Só para vocês verem, esse banco aí compraram um terreno na Bahia por 900 mil reais e no mês seguinte ele foi garantia de um empréstimo de 100 milhões. É para onde foi seu dinheiro. Agora, depois da privatização, que esse é o nome que se dá à independência do Banco Central, agora que o negócio vai ficar interessante. O primeiro grande golpe já chegou, outros virão. Até insolvência total. O Banco Central só é independente em relação ao povo brasileiro e ao governo, ao Estado brasileiro, mas é totalmente subserviente a Faria Lima e suas quadrilhas supernutridas, do roubo das emendas parlamentares ao narcotráfico do PCC, vale tudo. Eu tenho coragem de falar, os outros não têm. Os outros têm rabo preso. Eu não tenho. Eu não tenho rabo preso. Eu falo e mando a real. Quem é Paulo Gala? Aí, ó, esse vídeo tem 7 meses atrás. Ele elogiando a cultura do funding. Funding, não fodem. Não fodem, porra! Não fodem! Caralho, financiamento. Da onde vem o financiamento? Financiamento vem do otário. Financiamento é o que mantém ainda o Bitcoin, é o funding que mantém o Bitcoin em pé, o otário da esquina que espera um otário maior, até essa porra aí tudo para casa do caralho. É assim que funciona. Quem são as baleias? As baleias são quem já tinha e detinham 90% da moeda. Eles só jogaram 10% do Bitcoin na rua para ser dividido pela patuleia. 90% deles estão presos a grandes fundos. Porra, deixa de ser otário, deixa de ser babaca, deixa de ser 38ão, ó.